Violência geral cai, mas aumenta contra mulheres, crianças e jovens. O país tem uma população carcerária maior do que a de mais de 5 mil cidades. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta mini pacote de reforma. Violência geral cai, mas aumenta contra mulheres, crianças e jovens. O país tem uma população carcerária maior do que a de mais de 5 mil cidades. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta mini pacote de reformas para ajustar contas públicas. Levantamento aponta a previdência do país como ruim e carente de nova reforma. Preço mundial do trigo dispara com maior intensidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. No dia de aniversário de 150 anos de Santos Dumont, Embraer anuncia a fábrica de carros voadores no interior de São Paulo. Tecnologia garante a volta da audição em pessoas com problemas de surdez. E as anfitriãs Austrália e Nova Zelândia começam a Copa do Mundo de Futebol com vitória. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O número de mortes violentas caiu no país. No ano passado, 47.500 brasileiros perderam a vida das mais variadas formas, como assassinatos, latrocínios e lesões seguidas de óbito. Com a queda de 2,4%, as 28 secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal registraram um menor balanço desde 2011, quando o Fórum Brasileiro começou a medir a situação no país. Mas, ao lado do quadro geral, o levantamento apresentado hoje apontou um aumento na violência contra as mulheres, crianças e jovens de 0 a 17 anos. Nestes casos, são contados desde os casos de abandono até as agressões, incluindo sexuais e mortes. O que também chamou a atenção foram os estelionatos. Houve um aumento de mais de 320% nos últimos 4 anos. De hora em hora, mais de 200 pessoas caem em algum tipo de golpe. Os eletrônicos são os destaques. Só no ano passado foram um pouco mais de 1.800.000 registros de vítimas de estelionato e outros 200.000 casos de fraudes eletrônicas, segundo o relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rio de Janeiro e São Paulo lideram o crescimento de golpes entre os estados, com altas de 74% e 66%, respectivamente. E o Maranhão aparece em terceiro lugar. Agora, entre os casos de estelionato digital, o crescimento impressiona muito mais. O estado de Roraima registrou alta de 1.155% nesse tipo de crime. E Goiás apresentou números parecidos, alta de 1.027%. Já alguns estados não tipificam os casos entre tentados ou consumados, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Por isso, o relatório não traz dados específicos dessa modalidade para esses estados. Nos últimos 4 anos, o que o brasileiro mais fez para se defender foi aproveitar as facilidades para comprar armas. Em dezembro de 2018, havia 117.500 registros dos dispositivos. No final do ano passado, o número era 7 vezes maior, 783 mil. E os policiais trabalharam bastante durante este período. Em média, mataram 17 pessoas por dia, mas muitos também morreram. Foram 6.430 mortes em serviço ou mesmo em horário de folga. Só no último ano, houve um aumento de 30%. E o número de desaparecidos cresceu 13% no país em um ano. O Brasil registrou pouco mais de 74 mil pessoas desaparecidas em 2022, uma média de 203 casos por dia. O estado de São Paulo concentra quase 30% do total dos registros. Mas o Distrito Federal se destaca pela proporção dos casos.
Com uma taxa de 83,3 desaparecimentos por 100 mil habitantes, é o maior índice do país e mais do que o dobro da média nacional, que fica em 32 por 100 mil. Em seguida, aparecem Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com taxas bem acima dos demais. É o Amapá que teve a maior alta de casos do país. O número de registros saltou 78,4% em um ano. Acre, Roraima e Bahia também tiveram alta expressiva. 2 estados chamaram a atenção dos pesquisadores por terem sido os únicos com quedas nos registros. Goiás teve uma baixa de 8,8%, enquanto os casos em Minas Gerais diminuíram 1,2%. Já o número absoluto de pessoas encontradas também cresceu. Em 2021 foram cerca de 34 mil. Já no ano seguinte, quase 40 mil. Os pesquisadores atribuem à pandemia de Covid-19 e ao isolamento social a queda acentuada no número de registros em 2020 em relação ao ano anterior. Embora alguns estados, como São Paulo, permitam um registro via boletim eletrônico. De São Paulo, Leonardo Félix. E hoje o Brasil tem mais de 830 mil detentos. De cada 4, 1 nem foi julgado. A população carcerária é maior do que a de mais de 5 mil municípios e também de 3 estados, Acre, Amapá e Roraima. O governo federal vai antecipar a liberação de R$1 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública aos estados. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Pelo Twitter, o ministro Flávio Dino informou que o repasse autorizado pelo presidente Lula vai começar a ser feito já a partir da próxima semana. O valor de R$1 bilhão estava represado nos cofres públicos entre 2019 e 2022. Em 10 de março, o governo federal estabeleceu novas medidas para dar fluidez à execução do dinheiro que estava represado. Dino informou que o repasse vai ser feito em parcelas. E, segundo o ministro, os estados têm ainda saldos disponíveis de cerca de 2 bilhões parados no Fundo Nacional de Segurança Pública. Criado em 2000, o fundo tem como principal objetivo apoiar projetos de responsabilidade dos governos estaduais e municipais e do Distrito Federal na área de segurança pública, além de projetos sociais de prevenção à violência, desde que estejam de acordo com o Plano Nacional de Segurança Pública. Entre as iniciativas que podem ser financiadas estão o reequipamento das polícias estaduais e o treinamento e a qualificação de policiais civis e militares e guardas municipais. O fundo é administrado por um conselho gestor, composto de representantes do Ministério da Justiça, do Ministério do Planejamento e Orçamento da Casa Civil, do GSI e da Procuradoria-Geral da República. O cuidado e a atenção ao dirigir valem tanto para o próprio condutor como para o próprio condutor e os outros automóveis na via. Parece estranho, mas quem já passou apuros no trânsito sabe o quanto a frase dirigir por 2 faz sentido, só que nem sempre dá certo. A falta de atenção, o tempo chuvoso e o sono são alguns fatores que podem acarretar colisões entre veículos, um dos principais receios de motoristas. Para evitar dores de cabeça diárias ao dirigir, o recomendado é contratar um seguro, garantindo ainda mais a segurança e agilidade, além de evitar também problemas maiores em casos de batida, que acontecem com frequência nas grandes metrópoles brasileiras, onde são registrados os maiores índices de acidentes. O principal exemplo são aqueles que envolvem batidas na traseira do veículo à frente. Sair de vagas de estacionamento também costuma ser o motivo do acionamento do seguro. As condições climáticas também são fatores de risco, principalmente na chuva, onde a pista molhada diminui o atrito do pneu com o asfalto, causando derrapagens e a perda de controle do veículo. Para evitar acidentes desse tipo, o melhor a fazer é ter cautela ao acelerar e frear, além de ter em mente onde estão os chamados pontos cegos dos veículos, localizados geralmente nas laterais e na traseira. Vamos conhecer a história de uma menina de apenas 4 anos. Ela tem uma doença rara e precisa de uma medicação de alto custo que foi negada pela justiça. Tão jovem e tão guerreira, Elise tem apenas 4 anos de idade.
A luta dela começou em setembro do ano passado, quando teve uma forte diarreia. A mãe conta que foi medicada no posto de saúde e voltou para casa. Ela começou a ter complicação, ela parou de falar, parou de andar, parou de se comunicar e eu vi que não estava normal, né? Aí a gente voltamos de novo, eles falaram que era complicação da diarreia, desidratação. A gente foi lá para o hospital regional, chegando lá fizeram o raio-x e viu que ela teve um AVC hemorrágico por todo o cérebro, dando complicação, foi entubada. A família então trouxe a menina para Campo Grande e no hospital universitário foi diagnosticada com a síndrome hemolítico-urêmica atípica, doença rara que atinge de 1 a 9 pessoas a cada grupo de 1 milhão. A doença causa coagulação do sangue por todo o corpo, provocando danos aos órgãos, possibilidade de acidente vascular cerebral, falência dos rins e problemas cardíacos. Por causa de complicações da doença, a Elise está internada aqui no Hospital Universitário de Campo Grande há 2 meses. Ela precisa fazer uma cirurgia cardíaca e precisa também tomar um medicamento de alto custo para controlar a síndrome. O medicamento custa R$1 milhão por ano. A família entrou na justiça para que o poder público forneça o remédio. Em um primeiro momento, o juiz negou o pedido. Eu não entendi o porquê que ele negou a medicação, sendo que a medicação ajuda várias crianças, tanto adulto, né, como criança, a parte renal. A família é de Três Lagoas. Para cuidar da filha, pai e mãe perderam o serviço. Se mantêm por enquanto com o seguro-desemprego e torcem para que a justiça, em uma segunda instância, conceda o medicamento para a filha. Eu peço que Deus toque o coração dele, se ele tem filho, se ele tem família, se ele tem mãe, que ele assine, libere a medicação da minha filha, porque não é só dinheiro que está em jogo do governo, é a vida dela. Ela tem direito de viver. Elise gosta muito de desenhar, pintar. Escrever ainda não sabe, mas segura um cartaz onde, para um bom entendedor, meia palavra basta. E veja a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad apresenta mini pacote de reformas para ajustar contas públicas. E ainda, levantamento aponta que Previdência brasileira é ruim e precisa de uma nova reforma. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje um pacote com 17 medidas microeconômicas para ajustar as contas públicas. São gargalos que precisam ser desobstruídos, principalmente nas áreas financeiras. E segundo o ministro, a reforma do imposto de renda precisa de mais tempo para sair do papel. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que a reforma sobre o imposto de renda é mais complexa que a reforma tributária sobre os bens de consumo. Isto porque, segundo Haddad, a reforma do imposto de renda não foi tão discutida. O ministro acredita que esse tema demanda amadurecimento e afirmou ainda que não se pode atropelar a discussão sobre a reforma tributária que ainda tramita no Legislativo. Haddad disse também que o governo federal não pretende fazer ajustes fiscais com a reforma do imposto de renda. Essas declarações foram feitas nesta quinta-feira durante a reunião que lançou a iniciativa do mercado para discutir as agendas econômicas para os próximos anos. Nós estamos eliminando o gasto tributário. Nós estamos enfrentando questões judicializadas há muito tempo que não se resolviam. Nós estamos acabando com os penduricalhos e isso é o suficiente para fazer o ajuste fiscal, garantir crescimento e, a partir do crescimento, se o Otávio deixar, a partir do crescimento, a gente começar a fazer a calibragem, né, do quanto vai ser possível de resultado primário para a gente recompor um quadro fiscal saudável, uma carga tributária suportável e o crescimento econômico. Então, eu acho que nós estamos em condição disso. Muitos desejam melhorar sua condição financeira, mas ao mesmo tempo tem gente que sofre com um medo real, o de lidar com o dinheiro, uma condição chamada de fobia financeira. Emprego, organização financeira e progresso na vida.
Esses 3 termos são os pilares para o bem-estar de muitas pessoas. O sonho de conquista vem carregado por diversos fatores, mas uma parte das pessoas tem pavor de lidar com o dinheiro. A chamada fobia financeira faz com que, para muitas pessoas, o fato de abrir o extrato bancário ou organizar as contas causa desconforto até mesmo físico, com taquicardia, ansiedade e insônia. Para exemplificar, uma fobia é um tipo de transtorno de ansiedade que normalmente é caracterizado pelo medo irracional de uma situação. Mais do que apenas o medo de dinheiro, a fobia financeira faz com que a ideia de ter que lidar com estas questões trave a pessoa. Dessa forma, ela não consegue se organizar financeiramente. Especialistas em educação financeira ressaltam que essa fobia afeta diretamente no dia a dia de um indivíduo, que não consegue transformar seus sonhos, por exemplo, em metas claras para atingi-las. Mas antes que se torne algo ainda mais preocupante, os especialistas avisam que existem formas de superar essas condições. Para eles, o primeiro passo seria optar pela terapia de exposição. Nela, o indivíduo é posto ao que lhe causa fobia. O acompanhamento de um planejador financeiro pode ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras nesse processo. A segunda opção é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem de tratamento psicológico baseada na ideia de que pensamentos, emoções, sensações corporais e comportamentos são conectados. Em ambos os processos, é importante que haja um acompanhamento de um terapeuta com conhecimento em psicologia econômica para o aceleramento do processo de superação. Mas caso não seja possível fazer as terapias, os especialistas ainda dizem que o mais importante é não criar ambientes de dinheirofobia dentro das famílias e sempre buscar falar do assunto do dinheiro da forma mais natural possível. Em 3 anos de existência, o Pix é mais utilizado que o dinheiro para pagamento entre os brasileiros. No ano passado, as transferências responderam por 14% de todos os valores transacionados pelas pessoas, de acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria, o que deixou o Pix em 3º lugar entre os meios mais usados, atrás dos cartões de crédito e de débito. Pagamentos feitos em dinheiro aparecem em 4º lugar. E falando em Pix, os Estados Unidos vão lançar em breve um sistema de pagamento chamado FedNow, que tem o mesmo objetivo: permitir que os norte-americanos enviem e recebam dinheiro em segundos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em desenvolvimento desde 2019, ele será lançado com a certificação de 41 bancos e 15 provedores de serviços para usar a modalidade, incluindo bancos pequenos, e ainda vai competir com sistemas de pagamentos em tempo real do setor privado. A Previdência Social brasileira é a 65ª pior entre 75 países. Os dados brasileiros não conseguiram melhorar mesmo com a reforma aprovada em 2019. O que pode indicar que daqui a alguns anos o governo estude uma nova forma de lidar com a previdência do país. O sistema previdenciário brasileiro teve 4,3 pontos no ranking divulgado por uma empresa multinacional de produtos financeiros e seguros da Alemanha. Essa pontuação é pior do que os 4 pontos recebidos em 2020. Para se ter uma ideia, a pontuação da Dinamarca, considerada pelo ranking o país com o melhor sistema previdenciário da lista, é de 2,2 pontos. No ranking, a pontuação varia de 1, onde significa que a previdência é muito boa, e 7, que refere a uma situação péssima. Para dar o índice do país, são considerados 40 parâmetros, principalmente 3 pilares básicos, que incluem a análise das condições demográficas e fiscais, determinação da sustentabilidade e adequação do sistema previdenciário. Embora o Brasil fique acima de países em expansão econômica como a Índia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, perde para nações como China, Argentina e Grécia.
O estudo também mostrou que, por mais que o país tenha elevado a idade mínima da aposentadoria com a reforma aprovada em 2019, o Brasil ainda precisa de algumas outras reformas adicionais para aumentar a sua pontuação no ranking e ter uma previdência saudável. Alguns fatores contribuem para o declínio da previdência no Brasil, como, por exemplo, o fato da população brasileira estar envelhecendo e a expectativa de vida depois de se aposentar também está aumentando, o que faz com que as despesas do governo com a Previdência aumente. E as projeções para o futuro previdenciário brasileiro não são boas. De acordo com as estimativas da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência, o rombo do INSS, sistema público que atende aos trabalhadores do setor privado, deve mais que dobrar até 2060 e quadruplicar até 2100. De acordo com o governo, o rombo previdenciário previsto para esse ano é de quase 277 bilhões de reais, o equivalente a 2,6% do PIB do país. A projeção é de que o resultado negativo avance em 2060 para 3 trilhões e 300 bilhões de reais e em 2100 para mais de 25 trilhões de reais, o que equivale a 10% do PIB brasileiro. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os novos dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos e também os desdobramentos do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. O dólar subiu 0,35%, fechando em R$ 4,80. A Bolsa de Valores também fechou em alta, de 0,45% aos 118.082 pontos. As famílias que recebem um pouco acima de R$ 5.000 por mês, consideradas de classe média, agora podem financiar um imóvel de até R$ 350 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não há subsídio para a entrada ao imóvel, mas as famílias da chamada faixa 3 do programa podem aproveitar as taxas de juros mais baixas do que as praticadas no mercado, que variam de acordo com a região do país em que a família mora. A Receita Federal diz que o Brasil recebeu mais de 176 milhões de encomendas com produtos sem pagamento de nenhum tipo de imposto no ano passado. O valor médio declarado em cada despacho foi de menos de R$ 7,00 pela cotação atual, o que indica que pode ter ocorrido um volume grande de fraudes. Os números de encomendas que entraram no Brasil no ano passado superaram 176 milhões e 300 mil, uma alta de 39,5% dos 126 milhões e 400 mil registrados em 2021, de mercadorias que chegaram principalmente da China, Estados Unidos, Hong Kong e Singapura. Apesar de um volume desse tipo de encomenda não parar de crescer, a Receita Federal disse que as fraudes encontradas em suas operações de fiscalização foi menor. Em 2021, foi de 706 mil, o que representa 0,56% de encomendas que fraudavam o valor. Já em 2022, o número de irregularidades encontradas foi menor de 623 mil, ou 0,35% dos pacotes que entraram no país. As encomendas de até $50, que dá pouco mais de R$ 250 enviadas de pessoas físicas para pessoas físicas, não ficam sujeitas a impostos quando entram no país. E a partir de 1º de agosto de 2023, uma portaria vai liberar também para empresas do exterior a facilidade de exportar para o Brasil, sem pagar impostos para o governo federal. Atualmente, o fisco tem só 45 profissionais para inspecionar cerca de 500 mil pacotes que entram por dia no país. Sendo que a fiscalização de remessas postais é encontrada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba, mas quando do exterior, sobretudo da Ásia, chega em maior parte pelo Sul. E a seguir, no dia de aniversário de 150 anos de Santos Dumont, Embraer anuncia fábrica de carros voadores. E veja também, preço mundial do trigo dispara com maior intensidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. A fábrica do primeiro carro voador será instalada em Taubaté, no interior de São Paulo.
A fábrica para a produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, o eVTOL, será instalada na planta fabril da Embraer, que já existe em Taubaté. O espaço será ampliado para comportar a fabricação dos carros voadores. O local tem logística estratégica, ficando próximo a rodovias, ferrovias e a sede da Embraer em São José dos Campos. Mas a ampliação da planta fabril para a produção dos veículos ainda demanda aprovação das autoridades locais. O eVTOL é um veículo que decola como um helicóptero e navega como um avião. A expectativa da fabricante Eve Air Mobility é que o carro voador seja utilizado para encurtar distâncias em grandes metrópoles que sofrem com congestionamentos e realizar viagens como de São Paulo a Campinas ou do Galeão à Barra da Tijuca. A fabricante estuda valores de R$200 a R$500 para cada viagem e pretende usar helipontos já existentes em prédios das cidades. A expectativa é que os carros voadores comecem a operar entre 2026 e 2027. O anúncio sobre a produção dos eVTOLs, ou carros voadores em território nacional, foi feito nesta quinta-feira, 20 de julho, data em que se comemora os 150 anos do pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Aqui na capital federal, a Força Aérea Brasileira realizou um evento para comemorar a data e contou com a presença do presidente Lula. Alberto Santos Dumont nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade que posteriormente foi rebatizada com seu nome. Ainda jovem, demonstrou um perfil inventivo e talento para a lida com máquinas, ganhando projeção internacional numa época de muitas inovações tecnológicas. Santos Dumont desenvolveu balões dirigíveis e, em 1901, sobrevoou Paris pilotando um balão. 5 anos depois, criou o 14 bis, realizando o primeiro voo com objeto mais pesado que o ar. O patrono da aviação desenvolveu outras tecnologias utilizadas até os tempos atuais na aviação civil. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avisou pessoalmente hoje o deputado cearense Yuri do Paredão que ele vai ser expulso do partido. O parlamentar irritou a direção dos principais opositores ao PT ao aparecer em uma foto fazendo a letra L com a mão, que é um símbolo do presidente Lula. O pedido de abertura do processo de expulsão foi feito na última segunda-feira ao diretório do PL no Ceará por causa do apoio que o deputado federal vem dando a Lula. Mas o presidente da seccional cearense devolveu o pedido à direção nacional. Após a reunião, o parlamentar confirmou que será expulso do PL e que respeita a decisão da cúpula da legenda. A crise foi deflagrada em maio, quando Yuri postou uma foto dele ao lado de Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, que já foi governador do Ceará. O líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, queria que Yuri renunciasse, porque caso a expulsão se confirmasse, não só manteria o mandato, como levaria para a nova legenda as prerrogativas de acesso a recursos dos fundos eleitoral e partidário. O Brasil é o país com maior incidência de dengue nas Américas. Só este ano, a soma de casos da doença passa de 3 milhões. Por isso, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta para surtos de dengue de magnitude significativa ainda este ano. De janeiro até o dia 1º de julho, foram 2.997.097 casos da doença. O Brasil é o que apresenta 79% dos diagnósticos, número que já supera os 12 meses de 2022, quando o continente teve 2.800.000 registros. No período da análise deste ano, 45% foram confirmados laboratorialmente e 0,13% foram classificados como graves. O número de mortes ficou em 1.302, deixando a taxa de letalidade da doença em 0,04%. 2022 foi o terceiro ano com o maior número de registros, superando 2016 e 2019, sendo este o pior, com mais de 3.100.000 casos no continente, incluindo 28.203 graves e 1.823 mortes. A América do Sul é a região mais afetada. Depois do Brasil vem Peru e Bolívia. O Brasil também lidera a lista de casos graves da doença,
com 1.249 registros, tendo na sequência novamente Peru e Colômbia, e de mortes com Peru e Bolívia. Segundo a OMS, deficiência de políticas de enfrentamento da dengue, mudança climática e fenômenos como o El Niño interferem nos números. A Organização de Saúde afirmou em comunicado que está trabalhando ativamente com os Estados-membros para fortalecer a saúde e a capacidade de vigilância. Destacou que restrições de viagem e comércio com os locais afetados não são recomendadas. O preço mundial do trigo disparou nesta quinta-feira, consequência direta dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. O governo de Vladimir Putin acelerou os ataques e Zelensky passou a utilizar as bombas de fragmentação doadas pelos Estados Unidos. O escoamento de grãos está cada vez mais comprometido. O terceiro dia consecutivo de bombardeios em regiões estratégicas portuárias ucranianas deixou ao menos uma pessoa morta e 27 ficaram feridas. Os militares da Ucrânia informaram que as forças russas lançaram 19 mísseis e 19 drones durante a noite e que 5 dos mísseis e 13 dos drones foram abatidos. A cidade atingida na madrugada desta quinta-feira foi Mykolaiv, vizinha de Odessa, onde também se tem portos. Contudo, não há relatos de que os ataques tenham atingido a região portuária, apenas as regiões mais centrais das cidades. Em meio a intensos ataques a seus portos por forças de Moscou, a Ucrânia afirmou que vai considerar qualquer navio em trânsito para a Rússia ou para áreas ocupadas por Vladimir Putin em seu território um alvo militar legítimo. A medida foi uma resposta para o anúncio idêntico na mesma inversão feita pelos russos na véspera. O Mar Negro se tornou o novo foco da guerra da Ucrânia após o anúncio de Putin de retirar o país do acordo dos grãos. Após o anúncio, a Ucrânia até insinuou manter os transportes, pedindo proteção militar da Turquia, mas Moscou respondeu com ataques aos portos ucranianos da região de Odessa. E o principal reflexo dessas novas ações russas já são sentidas ao redor do mundo. No dia de hoje, os preços do trigo dispararam nos mercados internacionais. Na Bolsa de Chicago, os preços do trigo tiveram reajuste de 11,3%. Os do milho subiram 9,3%. O principal motivo são os bloqueios no Mar Negro, já que os dois cereais estão na lista das exportações da Ucrânia. Além disso, o índice de preços de cereais de junho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura aponta uma redução de 23,9% nos últimos 12 meses. Apesar da importância da Ucrânia e da Rússia na oferta mundial de cereais, os preços não devem tomar as mesmas proporções do primeiro semestre do ano passado, após a invasão russa em território ucraniano. A situação dos produtores da Ucrânia, no entanto, se agrava. Sem a saída pelos portos do Mar Negro, o escoamento tem de ser feito via terrestre ou pelo rio Danúbio, com infraestrutura precária. É importante acrescentar que esse reflexo vem apenas 3 dias após o início da ofensiva russa. Caso continue, o reflexo pode ser ainda pior do que o imaginado. O embaixador da China em Washington disse que Pequim não quer uma guerra comercial ou tecnológica, mas responderá se os Estados Unidos impuserem mais restrições ao seu setor de semicondutores. Ao falar no Fórum de Segurança de Aspen, ele declarou que as proibições norte-americanas sobre importações por parte da China de equipamentos para fabricar chips não são justas. As informações são da agência de notícias Reuters. O governo do presidente Joe Biden está finalizando uma ordem executiva que restringiria certos investimentos de setores como a produção de semicondutores, computação quântica e inteligência artificial. O Washington já impôs uma série de controles de exportação de componentes norte-americanos para garantir que eles não sejam usados para aumentar a capacidade militar da China. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse ter conversado com colegas chineses sobre o tema durante sua passagem por Pequim.
Ela declarou que qualquer nova restrição seria altamente direcionada e estreitamente a alguns poucos setores, em que os norte-americanos têm preocupações específicas com a segurança nacional. Na Índia, pelo menos 16 pessoas morreram hoje em um deslizamento de terra em uma cidade do estado de Maharashtra, no centro-oeste do país. Autoridades suspenderam as buscas por causa das chuvas intensas e da ameaça de um novo deslizamento de terra. 17 casas foram completamente soterradas pela lama e pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas. O Serviço Meteorológico da Índia colocou a região em alerta, já que as chuvas não pararam esta semana. Na capital do estado, Mumbai, as autoridades fecharam as escolas. Mais de 100 pessoas morreram no país nas últimas 2 semanas por causa das chuvas. Em uma região da Alemanha chamada Brandemburgo, é onde se concentra o maior número de incêndios. No passado, 521 focos foram registrados. Por isso, especialistas testam sensores alimentados por energia solar capazes de detectar os gases emitidos durante a primeira fase das queimadas nas florestas. Ou seja, é possível detectar um incêndio emergente entre 10 e 15 minutos antes que haja um incêndio aberto. Os dispositivos, equipados com sensores de gás ultrassensíveis, foram criados há 2 anos por uma startup de Berlim, cofundada pelo especialista florestal. Como parte do projeto piloto, cerca de 400 detectores foram instalados na floresta de Eberswald, aproximadamente um dispositivo a cada hectare. No laboratório, eles treinam um dispositivo para distinguir entre diferentes tipos de incêndios, como a fumaça de diferentes madeiras. Estamos aqui em nosso laboratório ensinando o sensor a usar inteligência artificial para diferentes incêndios florestais. Esse sensor é o nariz eletrônico. Eles sentem o cheiro da fumaça que sai de uma floresta de pinheiros ou faias e a inteligência artificial mapeia esse padrão, esse ecossistema. Assim que o incêndio é detectado, os dados são enviados para um sistema de vigilância na nuvem e as equipes de bombeiros são alertadas. Nos últimos anos, conseguimos reduzir significativamente o tamanho da área média de incêndio, porque o sistema de detecção precoce de incêndios florestais significa que podemos detectar muitos dos incêndios cedo o suficiente para evitar grandes danos. A empresa diz que 10 países já experimentam os sensores e até 2030 espera ter 120 milhões instalados em todo o mundo. E a seguir, tecnologia garante a volta da audição em pessoas com problemas de surdez. E ainda, anfitriãs Austrália e Nova Zelândia começam a Copa do Mundo de Futebol com vitória. Laura é uma garotinha de apenas 8 anos de idade. Nasceu com perda auditiva severa, mas uma cirurgia para a colocação de um implante auditivo mudou a história dela. E essa é apenas uma das soluções para pessoas surdas. Com a ajuda da tecnologia, hoje é possível melhorar muito a qualidade de vida desses pacientes. Laura! Essa foi a primeira vez que Laura ouviu um som. De início foi um susto. Mas depois veio a emoção. Eu ouvi a mamãe. A mamãe vai chorar, ela vai chorar. Eu ouvi a mamãe. Ariane ainda se emociona ao lembrar da trajetória vivida junto à filha, hoje com 8 anos de idade. Chega a passar um filme na mente dessa mãe. Desde o recebimento da difícil notícia de que Laura tinha perda auditiva profunda, bilateral, até o surgimento da esperança diante da descoberta do implante coclear. E aí a gente começou uma nova caminhada, uma nova luta, e exames, e o tempo foi passando. Ela tinha até 2 anos para poder fazer a cirurgia. A gente conseguiu fazer dentro do tempo, do período, tudo certinho. E aí, com 2 anos, fez a ativação. Sandro Muniz, o otorrinolaringologista que fez a cirurgia da menina, comenta o prazo.
É muito melhor uma criança que foi implantada com 1, 2 anos do que uma criança que foi implantada com 4, 5 anos. Né? A qualidade auditiva, o que ela vai ter de ganho é muito melhor se ela for implantada o mais cedo possível, porque o córtex cerebral consegue se adaptar e ele consegue se desenvolver melhor. O especialista ressalta que a colocação da parte interna do implante é um procedimento de média complexidade. São implantes cada vez menores, pequenos, eles estão progredindo muito, né, com o passar dos anos. Antigamente, até um tempo atrás, só existia uma maneira de colocar, que era com pino, ficava com pino externo. Hoje em dia ele já fica totalmente encoberto pela pele e ela a parte de fora gruda com um ímã. Depois da cirurgia, o paciente precisa esperar 30 dias para colocar a parte externa do implante, para então ligá-lo. A percepção dos sons deve ocorrer gradativamente, com o auxílio de um fonoaudiólogo. Foi todo um processo, né, de usar o implante um pouquinho por dia, e aí foi evoluindo, aí é bem baixinho o som, depois vai aumentando, e aí ela teve um período de recusa do aparelho, ela ficou uns 6 meses sem querer olhar para o aparelho, e aí a gente começou tudo de novo, mas aí deu tudo certo, agora ela não fica sem o aparelho, ela pede para colocar, então assim, foi uma evolução incrível. A Laura usa a versão mais moderna de implante coclear existente no Brasil. E assim como praticamente todos os aparelhos eletrônicos, esse aqui também evolui. De tempos em tempos, ganha novas funcionalidades. Hoje, ele pode ser ligado diretamente na Smart TV, para que o som da programação chegue direto no implante. O mesmo acontece com o som do celular. Além disso, também vem junto com o aparelho um microfone do tipo lapela que pode ser colocado na pessoa que o implantado precisa ouvir. Assim, esse áudio também vai direto para o equipamento. A gente tem o microfone, a gente tem o aplicativo no celular, mas assim, como ela ouve bem, né, porque ela está numa fase que ela já consegue concentrar com aquele som que está chegando para ela, que a gente acaba não precisando fazer uso, né? Então, assim, num momento a gente usou, né, mas hoje a gente não precisa usar mais, porque a evolução dela já está, a audição dela já está como a nossa audição. Quase igual à audição de um ouvinte, mas com sons levemente robotizados, como explica o doutor. Só que essa tecnologia não deve ser usada por todo tipo de paciente com perda auditiva. Para cada grau, há uma solução diferente. Aquele idoso que está perdendo a audição, assim como você, eu também, todos nós, a gente vai perder um pouquinho da audição, igual a gente perde um pouco da acuidade visual, todos nós vamos perder um pouco com o passar dos anos. Aí cabe o aparelho auditivo convencional, que também está super moderno, cada vez menor, menos perceptível, etc. Depois você tem aquela pessoa que tem problema de condução óssea, problema que tem a pessoa que não tem os ossículos do ouvido, ou ela não tem o buraquinho do ouvido, nasceu sem o buraquinho do ouvido, ou teve algum problema que atrapalhou a condução do som. Então são próteses de condução óssea que conduzem o som diretamente para o ouvido interno. O ouvido interno, nesse caso, funciona normal. Agora, se o ouvido interno não funciona, daí é o caso da pessoa que é surda, nasce surda ou se tornou surda por causa de uma meningite, por exemplo, aí esses são casos de implante coclear. Apesar de ser mais caro do que aparelhos comuns, o implante coclear é coberto por planos de saúde e até pelo SUS, por ser considerado parte de um procedimento cirúrgico. A família da Laura, por exemplo, não precisou pagar para que a menina, por meio do equipamento, passasse a conhecer esse novo mundo, cheio de sons. É uma satisfação que é indescritível, né? Graças à tecnologia, ela pode ouvir. Era tudo que a gente queria, né? Assim, no começo foi um choque, a gente não sabia como ia ser, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus tudo encaminhado e a Laura tem uma vida normal. Em meio aos temores de aumento no valor da comida por consequência da guerra no leste europeu, dados da ONU mostraram que 82% dos consumidores dizem jogar comida fora com alguma frequência.
No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas passaram fome entre 2020 e 2022, em meio também ao aumento do desperdício exagerado de comida. Dos 82% dos consumidores que disseram jogar comida fora com alguma frequência, 4% disseram fazer isso sempre, 9% fazem com frequência, 21% disseram fazer às vezes e 48% raramente. Já entre esses que disseram jogar raramente ou nunca, estão principalmente as famílias com filhos. Os dados do levantamento realizado pela empresa de tecnologia MindMiners, em parceria com a Nestlé, demonstraram que os principais alimentos que acabam indo parar no lixo são comidas preparadas, industrializados e os legumes e as verduras, principalmente por causa de apodrecimento. Os números foram levantados em um estudo inédito com entrevistas online feitas com 2.000 consumidores e 500 proprietários ou colaboradores de empresas do setor de alimentos de todas as regiões do país. Para reduzir o problema, especialistas recomendam o planejamento na compra, evitando excessos e sobras, o armazenamento adequado que prolongue a vida útil do alimento e a transformação de sobras em adubo para uso próprio ou doação. Dados de 2016 da Embrapa mostraram que 90% das perdas de alimentos ocorrem antes que eles cheguem às residências, entre manuseio, transporte, abastecimento e no campo. Além disso, também é importante que a população se conscientize, afinal, uma parte do desperdício também ocorre nas casas. Já em uma outra pesquisa, da rede Pensan, de 2022, mais de 27 milhões de toneladas de alimentos são jogadas fora por ano. Apenas as frutas, legumes e verduras correspondem a mais de R$1 bilhão desperdiçados anualmente. A cidade do Rio de Janeiro é a primeira do Brasil a ter o Observatório do Calor, que tem como objetivo mapear a quentura do verão e compreender o impacto do termômetro na saúde das pessoas. A iniciativa de um grupo de cientistas da UFRJ levou em consideração alguns critérios: a escolha de áreas de potencial exposição da população ao calor, como pontos de ônibus, escolas e hospitais. Nesses pontos, foram selecionadas rotas para percorrer com veículos com sensor de medição de temperatura, além do GPS, tornando possível conseguir essa informação em alta resolução espacial. Agora, a ideia é entender melhor o comportamento do calor na superfície, juntamente com relatos de pessoas que se expõem ao calor intenso no verão, como garis, ambulantes, moradores de rua e qualquer um que goste de fazer vida a pé. O governo sancionou uma lei que determina a reserva de assentos para autistas e pessoas com mobilidade reduzida em veículos do transporte público. Outra medida, que também inclui os doadores de sangue, garante o atendimento prioritário a todos eles em locais como caixas, guichês e filas. O governo britânico anunciou nesta quinta-feira que os recursos públicos destinados ao rei Charles III serão reduzidos, em termos percentuais, pela metade a partir de 2024. O orçamento fornecido pelo governo ao monarca britânico é chamado de subsídio soberano, que tem o objetivo de financiar os deveres oficiais da Casa de Windsor. Em termos percentuais, o orçamento será calculado em 12% e não em 25% dos lucros do Crown Estate, que é a companhia que administra terras e propriedades de patrimônio público de Charles III. Os bens não compõem o patrimônio privado do monarca, nem são propriedades do governo, mas servem de base para o cálculo do orçamento real. Com o novo percentual de contribuição, estima-se que a realeza deixará de receber 24 milhões de libra esterlina, que em reais é algo em torno de 148 milhões e 500 mil reais, na cotação atual, em 2024. A realeza britânica deve contar com um orçamento mais enxuto do chamado subsídio soberano a partir do ano que vem. Para os anos de 2025 e 2026, a queda no fornecimento será ainda maior. O governo britânico apontou que o corte será de 130 milhões de libras, cerca de 804 milhões de reais em cada ano.
A mudança foi introduzida após um aumento significativo nos lucros do Crow Estate nos últimos meses. Em janeiro, o rei britânico já havia pedido que os lucros do parque eólico fossem destinados para o público e não para a realeza. De acordo com o jornal Daily Mail, a decisão de reduzir o valor repassado à monarquia britânica foi feita de uma revisão da Royal Trusts, grupo composto pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e o responsável pela gestão do patrimônio do rei Charles III, Michael Stevens. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.